Bem-vindo a mais uma aula do curso Cozinha Essencial da Cissa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as colheres que a gente usa para cozinhar. Vários tipos de colheres com vários tipos de utilidade, e eu vou passar aqui pelo básico, pelas colheres que eu tenho na minha cozinha. E mais uma vez eu queria reforçar para vocês o seguinte: não é necessário que você, no começo da sua carreira de cozinha, adquira todos esses utensílios. O ideal é que você compre os seus utensílios à medida em que você for executando as receitas. Então, quando você for executar a receita, aqui no nosso curso você tem uma lista de utensílios que você vai precisar para cada receita. Você vai lá, checa naquela lista de utensílios o que você já tem e compra somente o que for necessário. Então vamos passar aqui pelo básico. Eu vou falar para vocês aquilo que tem que ter desde o início, e as outras coisas você vai comprar à medida em que você for usando, para que você possa montar um arsenal de cozinha realmente bom, com utensílios de qualidade, utensílios que vão acompanhar você para o resto da vida, ok? Então vamos começar falando aqui das colheres que eu uso para cozinhar, que são as essenciais na cozinha. Essa aqui é uma colher de silicone, ela tem o cabo de madeira e ela tem aqui essa parte dela, a parte côncava, ela é flexível. Esse aqui é um material que aguenta muito calor, ele aguenta até 300 graus de calor, então é ideal para cozimento. É um material que não arranha nenhum tipo de superfície, então ela pode ser usada numa panela que tem um revestimento antiaderente, pode ser usada numa panela esmaltada e pode ser usada com uma panela de inox. Nós vamos ver daqui um pouquinho na aula de panelas que esses são os três materiais que são os ideais para as panelas. Então essa aqui é uma colher muito versátil e é uma colher necessária na cozinha. Então essa aqui é o tipo de utensílio que você vai comprar desde o início, desde o comecinho da sua carreira na cozinha, tá, gente? Então essa aqui é a colher de silicone, é a colher mais versátil do cozinheiro, é essa aqui. Além dessa, eu gosto muito de usar as colheres de madeira. As colheres de madeira, elas sofrem um pouco de preconceito, porque nos restaurantes, na cozinha profissional, ela não é permitida por lei, porque segundo a vigilância sanitária, ela acumula bactérias. Mas isso não é uma regra que vale para a cozinha doméstica, porque nós não temos que ter na cozinha doméstica essa mesma rigidez com a lei de vigilância sanitária que tem nos restaurantes. Essa colher, ela pode ser higienizada, ela é higienizada com água e sabão normalmente, e se ela secar ao ar livre, se ela estiver bem sequinha, ela não oferece nenhum risco à culinária doméstica, e é uma colher muito boa de cozinhar. Ela é uma colher boa para mexer as coisas na panela, ela não danifica as panelas também, e é uma coisa, eu não sei se isso acontece com vocês, mas para mim ela tem um grande significado emocional. Lembra que a gente falou sobre memória na aula de cozinha emocional e afetiva? Isso aqui é uma coisa que traz memória, é o tipo de utensílio que traz aconchego para a cozinha, e na hora que a gente está cozinhando, a gente trabalhar as nossas emoções é muito importante. Eu gosto de ter utensílios de madeira na minha cozinha. Eu tenho essa, tenho essa que eu uso muito, que é a de silicone, e tem outros utensílios de madeira como as espátulas. Vou falar um pouquinho de espátulas agora. Eu tenho essas duas espátulas de madeira aqui. Ela é mais curvinha, ela é muito boa assim para raspar o fundinho da panela, tirar aquele caramelo da panela quando a gente precisa, e ela também é boa para segurar, ela desgruda o alimento da panela assim. Então essa aqui é uma espátula que eu uso muito, dá pra ver, que usa muito. Olha aí, ela tá bem surradinha, eu uso aqui, gente, eu tô usando para dar aula os utensílios da minha cozinha doméstica. Então você vai ver que são utensílios que são usados, e é por isso que eu falo da importância de comprar utensílios
que vão durar, né, muito tempo. Essa outra espátula aqui, ela é um pouquinho diferente, ela já não tem essa curvinha, ó. Olha a diferença. Ela já não tem essa curvinha, mas ela pega bem o cantinho da panela, tá vendo? Então essa aqui é uma boa para fazer, por exemplo, um brigadeiro que vai grudando, algum molho que vai grudando na panela. Você vai tirando com essa pontinha aqui, que ela pega bem na curvinha da panela, tá vendo? Essas são as de madeira. Essa aqui já é uma espátula de silicone. Como eu disse, eu uso muito silicone na cozinha. Ele é um material flexível, resistente ao calor. E essa aqui, ó, é uma espátula que tem um canto reto e um canto curvado. Então ela é bem útil. Vocês vão, à medida em que vocês começarem a usar os equipamentos, vocês vão entender por que você precisa de várias formas. E é uma coisa que você vai entender com a mão na massa mesmo. Ao usar esses materiais, ao usar esses utensílios, você vai entender para que cada um serve e vai adquirindo também o seu uso das suas ferramentas de cozinha. Essa outra espátula aqui é uma espátula pequenininha, também de silicone, bem flexível. Ela é uma espátula muito útil porque ela entra dentro de copo, dentro de coisas pequenininhas. Às vezes você quer aproveitar tudo que está dentro de uma latinha de ingredientes, por exemplo, limpar bem assim a caixinha do leite condensado. Essa espátula aqui é ideal para isso. Ela é bem pequenininha e bem flexível, bem mais flexível do que essa aqui, por exemplo, e bem mais do que essa aqui. Então você vê que são espátulas, todas três, mas com usos diferentes, elas têm finalidades diferentes. Então é bom sempre observar isso. Uma boa espátula é bom ter na cozinha também. Já é outra coisa que você deve comprar desde o início. Um outro utensílio que é muito útil é a pinça, gente. As pinças, elas são muito úteis na cozinha, principalmente para quem gosta de fazer grelhados. Então a pinça, ó, essa aqui ela tem uma regulagem assim, que ela abre menos, e assim que ela abre mais. Essa aqui tem a ponta de silicone, ela é ideal para uma panela antiaderente, porque você vai poder virar as coisas na panela, pegar com facilidade, sem machucar a superfície da panela. E isso é muito importante, tá? Porque as panelas antiaderentes, elas merecem um cuidado especial. Sim, você tem que tratar a panela direitinho. E essa pinça aqui é excelente, essa com a pontinha de silicone. E tem essa outra aqui que é a mesma coisa, ó, só que ela tem a pontinha de metal. Ela regula aqui a abertura, ó, com esse anelzinho, tá vendo? Aqui ela regula o anelzinho, aqui ela abre tudo, ó. Se você coloca ele mais pra frente, ela abre menos. E se você coloca ele aqui, ela fica totalmente fechadinha. Para isso que serve esse anelzinho aqui, tá? E ela tem a mesma finalidade dessa outra pinça aqui, ó, ok? Por exemplo, opa, caiu. Por exemplo, se você for fazer um churrasco, você vai usar uma pinça de metal, que ela é mais robusta, ela é melhor para churrasqueira. Mas no dia a dia, para grelhar as carnes, grelhar um peixe, grelhar um frango, a pinça de silicone, ela é mais delicada, ela vai ter um approach, um cuidado mais delicado com o alimento. E tem essa pinçazinha aqui pequenininha, que também é excelente, ela é muito útil. A pinça também é um dos utensílios que você deve comprar desde o início para o seu arsenal de cozinheiro, né? Eu aconselho uma colher de silicone, eu aconselho uma espátula, preferencialmente de silicone também, e eu aconselho também uma pinça, preferencialmente de silicone. Aqui a gente tem outros utensílios, alguns deles também são bem úteis e são essenciais para o início, né, do seu arsenal de cozinheiro. Vamos falar um pouquinho dessa colher aqui. Essa aqui é uma escumadeira, essa é a colher de fritura. Essa aqui é uma colher que você retira o alimento da panela e todo o líquido
que vem junto com aquele alimento, ele escorre pela colher. Então essa aqui também é uma colher essencial para o arsenal do cozinheiro desde o início, porque além de usar para fritura, que você vai tirar da gordura, a gordura escorre, você tem o alimento frito sequinho aqui em cima, você vai utilizar também, por exemplo, para alguma coisa que cozinhou e que você quer o alimento sequinho, um legume que você tenha cozinhado em água ou num caldo e você queira processar ele sequinho, é essa colher que você vai usar. A escumadeira é um dos utensílios essenciais para o arsenal do cozinheiro. Esse aqui, gente, é o batedor de arame, o nome dele em francês é fouet. O fouet também é um utensílio essencial para o arsenal de cozinheiro. O fouet, quando você mexe um líquido com o fouet, o que ele faz? Ele adiciona ar para o líquido. Ele faz com que as moléculas lá dentro elas sejam aeradas. Ele põe oxigênio dentro lá ali naquele líquido, naquela mistura líquida que você tem na panela. Então, para fazer molhos, principalmente molhos que podem engrumar ou empelotar, por exemplo, o molho bechamel que é feito com farinha de trigo. Ele é um molho que, à medida que a farinha vai cozinhando, ela vai juntando em gruminhos. Para você evitar que ela junte em gruminhos, você tem que mexer constantemente o máximo possível, e o fouet que faz isso. Ele também serve para bater claras em neve, ele serve para misturar, emulsionar misturas. O que é emulsionar? Emulsão é toda mistura de óleo e líquido. Quando você quer que a mistura de óleo e líquido ela fique homogênea, ela fique cremosinha, é um fouet que vai dar esse efeito. O fouet também é um acessório essencial para o seu arsenal de cozinheiro. E ele vem em vários tamanhos. Eu tenho fouet desde esse grandão aqui, que serve para fazer bastante molho, usar numa panela bem grande, até essa aqui, que é um fouet que vai servir melhor para uma panela pequenininha, uma saucier, que a saucier é a panela de fazer molho, bem pequenininha, ela tem 16 centímetros, eu vou mostrar ela para vocês na aula de panela. Então, o fouet em vários tamanhos. Para o arsenal inicial do cozinheiro, o que eu recomendo? Um fouet de tamanho médio, nem esse pititico, nem esse grandão. Alguma coisa intermediária que você vai poder usar mais. Então você tem que ter um primeiro fouet, e à medida em que você for evoluindo nas suas receitas, você vai comprar outros fouets. Aqui a gente tem algumas colheres. Aqui a gente tem algumas colheres que são essenciais também e são mais comuns. Essas são colheres que você usa para retirar as coisas da panela. Uma colher de servir, né? Essa aqui é uma concha que você retira os caldos também. E são colheres essenciais, porque você vai utilizar essas colheres para acrescentar ingredientes a uma receita, né? Por exemplo, se você estiver fazendo um risoto, você vai retirar o caldo para hidratar o seu risoto com uma concha. Você vai pegar um pouco do molho para montar uma lasanha com uma colher dessas aqui de servir. Ela é bem diferente da colher de silicone que a gente usa para cozinhar, porque essa colher aqui, ela tem, ó, uma profundidade, esse côncavo aqui, ele pega o alimento, diferente dessa aqui, que essa aqui ela não consegue pegar o alimento. Olha a diferença. Então, essa aqui também é uma colher que você tem que ter na sua cozinha, assim como uma concha que você vai usar o tempo inteiro e que você precisar de mexer com ingredientes líquidos e tal. Essa colher aqui, ela é chamada de bailarina, tá? A bailarina é uma colher para misturar coisas, elas são compridas. Então essa colher aqui você consegue colocar dentro de uma jarra, por exemplo, para misturar ingredientes. Por exemplo, se você estiver fazendo alguma coisa que você vai engrossar com maisena, você vai ter que pegar a maisena, colocar dentro do recipiente, vai ter que colocar um líquido junto com ela e vai ter que misturar antes de colocar na panela. Para isso servem as bailarinas, porque elas cabem dentro do copo,
Elas cabem dentro de recipientes finos, elas são estreitas, então você consegue fazer um movimento ideal para misturar coisas com esse tipo de colher. Tem as bailarinas mais curtas para copo mesmo e essas aqui mais longas para jarra. Para o arsenal de um cozinheiro, iniciante, essa bailarina longa é mais eficiente do que a bailarina curta. Essas aqui são colheres para massas, são pegadores de massa. Essa aqui para massa longa, espaguete, linguine, fettuccine, massas em ninho. Então, quando você cozinha o macarrão, essa colher, ela tira o macarrão da panela e essa segura o macarrão. Eu tenho também aqui uma de madeira, que é bem bacana também, e é a mesma finalidade, de pegar a massa longa e tirar da panela. Esse também, para quem faz muito macarrão, é bem importante. E aqui eu tenho algumas outras colheres, eu já falei delas. Essa aqui é uma espátula ideal para grelhado. Essa aqui é uma espátula fina e reta, tá vendo? Então é uma espátula que ela vai pegar o alimento por baixo e levantar ele por inteiro. Então, por exemplo, se você estiver grelhando um filé de peixe, se você não tem uma colher como essa, o que vai acontecer com o seu filé? Ele vai quebrar. Então elas são colheres muito importantes. Tenho dela em metal, né? E tenho dela em melamina, que ela serve para superfícies mais delicadas. Essa aqui a gente usa muito nas panelas de inox. Essa aqui ela já é mais delicada, ela já pega o alimento de uma forma mais sem agredir a superfície da panela. Essa aqui é uma colherzinha também de fazer molho, ela tem esse biquinho aqui que pega bem no cantinho da panela, então ela é ideal para isso, para a comida não grudar no canto da panela. E ela também é de melamina, ela é segura para toda a superfície de panela. E esse aqui é um pincel culinário. Para que ele serve? Ele serve para untar as assadeiras e ele serve também se você vai fazer um grelhado. E se você é adepta de uma cozinha com menos gordura, que é o que a gente procura praticar, isso aqui vai espalhar a gordura por toda a superfície da panela. Ele é resistente ao calor, porque ele é de silicone, ele resiste até 300 graus. E você vai ter a gordura na panela inteira sem excesso. Então esse aqui também é um acessório muito importante. Até porque ele serve para as duas coisas. Ele vai servir para untar suas assadeiras, para pincelar um ovo num pão, por exemplo. E ele vai servir para o dia a dia na cozinha, quando você cozinha com menos óleo, com menos gordura, menos manteiga. Ele vai ajudar bastante. Então, gente, vamos recapitular aqui agora quais são as colheres essenciais para o arsenal de cozinheiro. Essas colheres eu recomendo que, se você não tiver nada em casa para cozinhar, que você compre aos poucos em primeiro lugar. Então vamos lá. Uma colher de silicone para cozinhar, que é uma colher muito versátil. Uma espátula grande de silicone. Uma espátula pequena de silicone. Uma pinça também de silicone. Por que eu estou recomendando silicone? Porque ele é um material que pode em qualquer superfície. Um fouet de tamanho médio. Uma boa escumadeira. Uma concha. Uma colher de servir, uma colher de serviço. Um pegador de massa. Esse é um pegador de massa molhada, que você vai tirar da panela. E um pegador de massa que você vai tirar da travessa, uma massa já pronta. E por último, um pincel de silicone, que também é super versátil para o arsenal de cozinheiro, ok? Na próxima aula nós vamos falar de panelas.